E aí, sexto ano, como é que vocês estão? Tudo certinho aí, gente? Vamos mais para mais uma aula. Vamos hoje tratar do uso das aspas e adjetivos pátios. Tudo certinho aí, então, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem não sabe, as aspas são aqueles sinaizinhos que a gente encontra em alguns lugares aí, né? Em algumas palavras, em algumas expressões. Então, as aspas elas vão ter algumas funções aí para você saber diferenciar dentro do texto o que ela está querendo dizer, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: as aspas elas vão ser usadas, tá, para isolar citações. Então, o que é uma citação? Citação quando você pega alguma coisa que não é seu para comentar sobre aquilo ou para colocar no seu texto. Quando a gente fala de aspas, a gente vai basicamente falar de texto, tá? Tem gente que tem o costume, né, de como a aspas é algo muito visual, tem gente que tem costume de falar usando aspas assim, fazendo aquele gesto, né? Então, por exemplo, o menino chega para o outro e fala: Nossa, você é muito bom no Free Fire, né? Isso quer dizer o quê? Isso é uma forma de ironia, né? Então, quando ele fala que o cara é muito bom em Free Fire, na verdade está dizendo que o camarada é bem ruinzinho no jogo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação às aspas é que elas servem para fazer citações, tá? E quando eu falei da questão de usar o gesto, isso daí é no diálogo normal aí que você não esteja escrevendo, logicamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, tem essa afirmação aqui que diz o seguinte: um país se faz com homens e livros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai pegar um país e encher de livro, vai colocar um monte de coisa em cima, na cabeça do menino, na cabeça lá do papai, um livro, e colocar um homem sentado em algum lugar para fazer um país. Não, isso daqui é uma citação do Monteiro Lobato, tudo bem? E é uma citação muito sábia, né? Para quem não conhece, o Monteiro Lobato ele é um grande escritor aí brasileiro e a obra mais famosa do Monteiro Lobato, na verdade, são fábulas, né? Que no caso o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que ele conta ali diversas histórias lá da Narizinho, da Emília, né? Então são histórias que vão misturar fábula, que vão misturar o folclore brasileiro, por exemplo. Então é uma das obras mais famosas aí do Monteiro Lobato, tá certo? E aí a gente tem essa citação aqui. E por que que tem as aspas? Porque essa é uma frase do Monteiro Lobato. Se outra pessoa usa essa frase e não põe as aspas, ela está se apropriando de uma coisa que não é dela. Então, por isso que precisa dessas aspas aqui, tá vendo? Então, essas duas aspas aqui vão demonstrar que essa expressão aqui não é de qualquer pessoa, e sim de alguém específico. Tudo certo? Então, primeira coisa, as aspas elas vão servir para isolar as citações textuais. Tranquilo? Então, continuando aí. As aspas elas vão também servir para você destacar algum termo que está fora da norma padrão, ou seja, que não faz parte da norma culta da língua. Ou pode ser uma palavra que esteja equivocada, que não por exemplo, quando um jornal vai apresentar lá uma matéria, e aí tem lá um diálogo de uma pessoa, a pessoa ela não fez lá, por exemplo, uma concordância correta da língua, então o jornal coloca aspas ali para demonstrar que aquilo ali
não foi intenção do jornal escrever daquela forma, não foi um erro da matéria jornalística fazer aquilo ali, mas sim para demonstrar que a pessoa que está sendo citada lá no diálogo, ela fez aí o uso inadequado da língua, tá? Então, é uma das formas de se usar as aspas, tá? E outra forma, ainda em relação a esse destaque, são as palavras estrangeiras. Então, a gente, ou até estrangeirismo, né? A gente tem a palavra aqui, por exemplo, cybernauta, né? É uma palavra que ela basicamente é um estrangeirismo, porque é a junção de cyber, que é uma palavra de origem inglesa, com nauta, que tem relação com navegação, certo? Então, quando essas palavras vão surgir ali no texto, você precisa colocar entre aspas para citá-las, tá? Para você dar uma ênfase para chamar a atenção que aquilo ali é uma palavra ou é estrangeira ou ela não está na norma padrão da língua. Tudo certo, então? E também outra situação que nós vamos observar o uso das aspas é quando eu quero dar também um destaque a alguma expressão, alguma palavra. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ler pode parecer uma atividade à toa, mas ajuda a criança a criar vínculos e ativa a criatividade. Então, percebo que esse termo à toa, ele está entre aspas. Por quê? Porque a pessoa ou quem escreveu essa expressão, essa frase, ela quer demonstrar, de alguma maneira, um destaque àquela palavra para chamar essa atenção para algo que ela acha importante. Para ela, na verdade, ler é uma coisa muito importante. E quando alguém diz que é coisa à toa, a pessoa ela está tendo um pensamento bem errado em relação à leitura. Então, ela coloca esse à toa entre aspas para chamar atenção para o que ela entende sobre o que é a questão da leitura. Tudo certo, gente? E a gente tem também a outra forma de se usar as aspas é quando eu tenho um diálogo e eu preciso organizar esse diálogo, né? Quando você está lendo lá um texto, uma história, né, que você está lendo lá no livro, uma narração, por exemplo, e aí na hora que introduz a fala de algum personagem, essa fala vai ser introduzida com o uso das aspas. Então tem aqui, mãe, quero mais um pedaço de bolo, disse a menina. Então percebo que as aspas elas vão ser usadas aqui para a introdução da fala dessa personagem aí. Então é uma das atribuições das aspas é você separar ou organizar o diálogo para dar essa visão mais clara de que ali está sendo introduzido uma fala. Tá certo, gente? E agora, deixando um pouco lá as aspas de lado, né? Vamos falar agora sobre adjetivo pátrio, tá? Quando a gente fala de pátrio, a gente fala de nacionalidade ou pátria, né? Ou da onde a pessoa veio, ou da onde a pessoa nasceu, de onde a pessoa nasceu, tá? E aqui está dizendo o seguinte, quando se indica lugar de origem ou nacionalidade. Tudo certo? Então, tenho aqui, por exemplo, comida mineira. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele prato, aquela comida é típico do estado de Minas Gerais. Então, a gente, para fazer essa atribuição, para dar essa característica, a gente usa o adjetivo pátrio. Então, no caso, mineira é característica da comida. E isso é o adjetivo. Tudo certo? E no caso, uma característica de um lugar, então a gente chama de adjetivo pátrio, tá certo? Continente africano, tá certo? Quando se está falando lá da África, do continente, né? Você vai falar sobre costume, sobre
a comida também, por exemplo, sobre a arte ou as vestimentas ou a forma como a pessoa tem o estilo, a gente fala que tem relação com o continente africano. Então, com esse africano aqui, essa palavra, esse termo, é um adjetivo de continente. Tudo certo? Então, como essa palavra tem origem em alguma nacionalidade, em algum país, em alguma nação, nós vamos chamar isso de adjetivo pátrio. Tudo certo? E o outro aqui é o restaurante italiano, ou seja, é de origem italiana, veio do país, da Itália. Então, nesse sentido, quando é algo que veio de um país, de uma nação, nós dizemos que é um adjetivo pátrio. Tá certo? Então, a gente vai aqui agora para o adjetivo pátrio em relação a dois adjetivos que vão falar sobre um substantivo. Tá certo? Então, nós temos aqui o exemplo da cidadania luso-brasileira. Ou seja, essa pessoa ela tem dupla cidadania. Ela tem uma cidadania portuguesa e a cidadania brasileira, tudo certo? E o que acontece? Para caracterizar esse duplo adjetivo aí, nós vamos ter a questão da origem portuguesa aqui, que está relacionada a luso, e a origem brasileira, tudo certo? Então, essa é a dupla nacionalidade dessa pessoa, tá certo? E nós temos aqui o Tratado Afro-Brasileiro, tá? Então, vai ser um tratado de acordo entre duas nações, tudo bem? Que duas nações são essas? A nação, no caso, africana, que está ligada ao continente africano, e o país, que é o Brasil, e aí descrito aqui como brasileiro. Então, é um tratado entre duas nações, tá certo? Então, o tratado vai ser afro-brasileiro. Então, nós vamos ter dois adjetivos que vão fazer referência ao substantivo. Tudo certo, então, gente? E a gente encerra aqui a nossa aula e eu deixo essa atividade para vocês da página 131 a 137. Tudo certo? E aí vocês façam aí. Qualquer dúvida, voltem aí o vídeo. Veja a parte que você não entendeu, assista novamente até você entender. Tá certo? Então, um abraço aí e até a próxima aula.